A paz do Senhor. Tem ninguém. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Para iniciar esse projeto, nós vamos estar louvando a Deus com um hino. A irmã Ludmila vai estar cantando nessa noite. E enquanto é isso, você vai compartilhando com o máximo número de pessoas que você conseguir, tá? Boa noite. A paz do Senhor. Compartilhe essa live para que mais pessoas sejam edificadas através da palavra do Senhor que vai ser transmitida aqui, amém? A irmã Ludmila vai estar cantando um louvor. Enquanto isso, você pode compartilhar com seus amigos, com a sua família, para que o máximo número de pessoas sejam alcançadas nessa noite. Amém? Amém, Pai do Senhor, gente. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam, te dar vitória. Por que me queres tanto assim? É porque eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite para os irmãos que entraram agora nessa live. Peço que você compartilhe para chegar ao máximo número de pessoas nessa noite, para que vidas sejam alcançadas através da palavra do Senhor que vai ser ministrada aqui. Amém? Antes de estarmos convidando a ministra da palavra, eu queria falar um pouco com vocês sobre esse projeto. Uma mulher relevante, sendo uma mulher de referência. Relevante é considerado algo indispensável e completamente necessário. O que nós temos que ser neste tempo? Uma mulher indispensável e uma mulher necessária. É para isso que Deus nos chamou para ser. E uma mulher relevante, uma mulher de referência, que as pessoas olham e tem como espelho, olha e tem como inspiração, olha e almeja ser como essa mulher. Então, nesta noite, eu queria que você nos acompanhe nessa nova jornada, nessa nova viagem que vai acontecer durante as segundas-feiras, aqui com mulheres diferentes, trazendo um pouco da palavra do Senhor, do conhecimento que Deus tem depositado sobre elas. Então eu peço que você compartilhe agora, rapidamente, antes que eu convide a ministra da palavra. Peço que você compartilhe aí com pessoas, amém? E que você guarde este projeto no seu coração, para que segunda-feira você esteja aqui conosco, ouvindo palavras que vão ser ministradas e dispensadas aqui durante esses dias para nossas vidas. Amém? Comenta aí você que tá ligado aí. Vou fazer uma oração para que a gente possa iniciar, bem? Senhor Jesus, nessa noite, colocamos, Senhor, esse projeto em tuas mãos. Eis aqui a
cada um que está nessa live, cada um que vai entrar, cada um que já está assistindo, meu Pai. Que não seja simplesmente uma live, mas que seja uma forma para alcançar vidas, alcançar mulheres, alcançar homens, alcançar crianças. E que através, Senhor, da palavra que for ministrada aqui, Pai, vidas possam ser transformadas e edificadas pelo poder do Teu nome. Senhor, que o Senhor venha abençoar a ministra da palavra, que o Senhor venha dar a ela, Senhor, interpretez, Senhor, que o Senhor venha usar ela de forma, Senhor, sobrenatural. Que o Senhor possa falar, Senhor, na vida dela, que ela venha ser usada por Ti e que nada venha atrapalhar, Senhor Jesus, o canal do Senhor abençoar ela, dela de forma sobrenatural. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite e que nós venhamos estar, Senhor, atentos àquilo que o Senhor quer falar e depositar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, entregamos essa live, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Olá, gente. Boa noite. A paz do Senhor. Tudo bem, Luana? A joia. Graças a Deus. Estou muito alegre e feliz de estar podendo participar, né, dessa live. Mulheres Relevantes. Eu creio que Deus vai alcançar muitas vidas vão ser alcançadas através dessa live, através das palavras que, né, serão pregadas aqui, serão faladas, serão ministradas, porque é tudo para Deus, é tudo para Ele. Então, glória a Deus, estou muito honrada de poder ser a primeira convidada, né, a participar, é uma honra. Muito obrigada, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ministra Débora, que é também ministra de louvor, e saiu. Chama ela de novo. Ela é ministra de louvor, é ministra da palavra também. Vai estar, quando ela entrar, falando, né? Voltou? Voltou. Boa noite, Mara, paz do Senhor. Pastora Dânia, paz a todos que estão ligados. Eita glória! Vamos compartilhar essa live, amém, irmãos? A ministra Débora vai estar falando, né, o que Deus entregou para ela. Uma mulher como referência que ela tem, uma mulher como relevância que ela, né, se inspirou para estar falando aqui nessa noite. Pode ter liberdade para falar, amém? Amém. Quando a Luana me... Oi? Apresentar também, pode ficar à vontade. Ok. Para quem não me conhece, né, gente, eu me chamo Débora, estou aí, né, na igreja PIB Zona Sul, com o meu amado pastor Samuel, minha amada pastora Dani, que Jesus abençoe a vida deles. Estou muito feliz, né, de estar participando, como eu já falei aqui, dessa live. E quando a Luana me chamou, eu fiquei, meu Deus, o que falar? Qual mulher será minha mulher relevante, né, para poder falar com essas vidas que estão aqui, para poder, né, falar a palavra de Deus através dessa mulher, né? E eu perguntava a Deus, que mulher, Deus, que eu posso trazer, né, para poder falar? E aí Deus me tocou muito forte no meu coração sobre Esther, sobre a rainha Esther. Falei, Deus, por que eu vou falar sobre a rainha Esther, né? Porque não depende de mim, depende de Deus, né? E Deus foi... na noite anterior, Deus me falou sobre a rainha Esther. E aí eu tive um sonho. E quando eu acordei, Deus me falou a seguinte frase. Processo e posição. A rainha Esther, ela teve um processo e ela teve que tomar uma posição. Então, antes da gente começar a palavra, a gente tem que falar sobre o contexto, né, que a Esther estava vivendo naquele momento, né? Então, iniciando a história, certo dia, né, o rei da Pérsia, ele estava fazendo um banquete para o povo, né, na fortaleza de Suzã. Enquanto ele estava realizando este banquete, a sua mulher Vasti, né, estava realizando o banquete para as mulheres. E aí, em determinado momento,
o rei chama a sua esposa Vashti, né, para ela poder entrar com a coroa, para ela poder se apresentar. E a rainha Vashti, ela se recusou de entrar na presença do rei. E muito provavelmente dela decidir de não ir, eu creio que foi uma situação desonrosa para ela, né? Porque fala na história, né, que o seu esposo, né, já tinha, né, bebido vinho, já tinha comido e tal. Então eu creio que implicou em uma situação desonrosa, né, para ela. E ela recusou o convite. Então o rei a destituiu do trono. Tirou a rainha Vashti do trono porque ela não obedeceu ao decreto do rei. E aí, nesse contexto, né, o rei foi aconselhado a mais tarde a fazer um concurso, né, das mulheres virgens mais belas, né, do seu reinado, para que convocasse essas mulheres mais belas, né, de aparência. E Esther, ela estava entre essas mulheres. E aí, aqui em Esther 2, né, vai falar que Esther 2:5 vai ser um dos nossos textos base, né, para poder falar. Esther 2:5 fala assim: neste tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá, Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criado por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então, Esther, né, ela era chamada também como Radassa, né? Ela vem de um contexto, de um processo, né, que eu quero destacar aqui, que ela perde os seus pais. Então, ela perde os seus pais. Então, primeira coisa que eu quero falar para você, existem processos na nossa vida que vai ser necessário tirar pessoas da nossa vida. Vai ter processos que você vai ter que começar sozinha. Vai ter processos que você não vai entender, Deus, mas por quê? Eu confiava tanto na pessoa. Ah, Deus, mas por quê? E eu te digo, não queira entender o porquê, mas o para quê. Para qual propósito tudo isso está acontecendo. A gente questiona muito a Deus, esquece de viver o processo, porque tudo tem um para quê na nossa vida. Então, eu quero destacar bem que vai ter processo sim, que Deus vai tirar pessoas que você pensa que... Ah, Deus, mas eu confiava tanto. Ah, Deus, mas era isso, estava junto comigo. Mas você não conhece o coração das pessoas que está ao seu lado. Você não conhece o que passa na mente das pessoas que estão do seu lado. E é legal de lembrar, né, quando Deus fala, né, para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai. Deus tem promessa na sua vida, e se Deus fala, afasta pessoas, creia que tudo tem um propósito de Deus. Em Salmos 27:10 fala assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então você não está sozinho. Você tem um acolhedor que está no céu te olhando e vendo tudo o que você está passando. E outra
coisa, continuando. Então, primeiro, Esther, ela perde os seus pais. Perde a base dela ali, né? Eu creio que Esther deve ter batido uma tristeza tão profunda nela. Poxa, eu perdi mais as pessoas que eu mais amava, que estavam ali comigo sempre. Perdeu seus pais. Continuando. No versículo 8. 7, né? Show. Continuando o 7. E o segundo processo que Esther passa, né? Porque Mardoqueu havia trazido, né? A Esther, né? Depois que seus pais morreram. E algumas traduções de Bíblias fala que Mardoqueu criou a Esther como filha de criação mesmo. Criou com muito amor, como filha mesmo dele. E a segunda questão, o segundo processo que eu quero falar aqui é que Esther era judia, né? E apesar de ser uma exilada na Pérsia, né? Então ela era judia e ela era exilhada na Pérsia. E um dos significados de exilhada, né, ou exilhado, é que ou quem está em lugar isolado ou em lugar de que não gosta mais, mas não pode sair. Então, além de Esther perder os seus pais, ela sai do lugar de criação, porque Mardoqueu levou ela. Então, meu querido, há lugares que Deus vai te tirar. Ah, Débora, mas eu tô tão bem aqui. Mas há lugares que Deus vai te tirar, porque o propósito que Deus tem para sua vida é maior. Você não está entendendo agora, mas o propósito que Deus tem sobre a sua vida é maior. Então Deus tira pessoas e Deus tira de lugares que não é para você estar. Ele faz isso. E como eu falei, né, de Abraão, né, Deus fala, Abraão, sai de sua terra, que eu te mostrarei, eu farei uma grande nação, mas primeiro é necessário sair da sua terra, primeiro é necessário sair da sua zona de conforto. E sair da zona de conforto não é fácil, é dolorido. Chora porque é perdas, talvez você vai ter que deixar tantas coisas para trás. Deus, mas eu construí uma casa lá. Deus, eu fiz isso lá. Deus, eu tenho um legado. Se Deus te mandar, meu amigo, se Deus falar para você, te dar uma direção, saia. Porque quem cuida de você não dorme. Deus não dorme, Deus provê sobre a sua vida. Então, se Deus está falando contigo, saia, segue na direção de Deus, porque o Deus provedor, ele proverá na sua vida e aonde você estiver, ali você dará fruto. Mas tem que seguir a direção de Deus. Quantos estão no processo? Diga, manda aí, eu estou no processo. Manda aí nos comentários, eu estou no processo. Débora, eu não estou entendendo por que eu estou passando isso na minha vida. Eu não estou entendendo por que eu perdi pessoas na minha vida. Ei, mas creia que o Pai que está no céu não dorme. Creia que o Pai que está no céu, ele está olhando para você. Comente aí, eu estou no processo. Né, Luane? O processo não é fácil. O processo é doloroso. Comente aí, eu estou no processo. Eita, glória. Foi tanta dificuldade, né, Luana? Para quem não sabe, a luz do bairro acabou. Para quem não sabe, apagou tudo. Mas eu falei com a Luana, eu creio no poder
da oração. E a luz voltou, porque eu creio no poder da oração. Eita glória! Aleluias! Oi? Nesse processo de Esther, ela teve que ser sábia. Ela teve que entender, né, que ela era diferente das outras, que ela era separada. Porque ela também teve que abrir mão de tudo para viver o processo que Deus queria para ela. Porque com certeza ela tinha sonhos de se casar, ela tinha sonhos de ter os filhos dela, de morar em tal região, de viver assim, de fazer aquilo. Mas aí, de repente, ela se viu numa situação em que ela já tinha perdido os pais, agora ia perder o tio, o que cuidava dela, ia ter que sair da zona de conforto dela para viver aquilo que Deus queria. Então a gente tem que entender que muitas das vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto para viver aquilo que Ele quer. O nosso processo muitas das vezes vai nos fazer sair da zona de conforto para viver o propósito de Deus. Exatamente, e aí, exatamente. O propósito de Deus nos coloca num local específico, na hora específica, num tempo específico, para um propósito específico. Ela não foi tirada simplesmente para passar um tempo, né? Deus cuida. É bom a gente lembrar disso, que Deus não tirou ela da casa dela, da zona de conforto dela e abandonou ela. No processo, Ele estava com ela. No processo, Ele cuidou dela. Então, o processo de passar, a gente tem que entender que Deus nos tira da zona do conforto, mas Ele está cuidando da gente neste lugar. Exatamente. Tanto é que ela perdeu os pais, mas Deus enviou para ela Mardoqueu, que a criou como filho. Então, você não está sozinho, meu irmão. Eu não estou sozinha, Luana não está sozinha, porque a gente tem um Deus que vela pelas suas palavras e faz cumprir. E o que parece ser prisão na sua vida é a chave de libertação para um povo. Olha só, o que parece ser prisão na sua vida é a chave para a libertação de um povo. Ela estava exilada naquele lugar, mas não era o fim para ela. Não era a prisão para ela. Era a chave de libertação para um povo. E, continuando, pode me parar, tá, Luana? Fique à vontade. E continuando, em Esther 2, 9, 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob o cuidado de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza. Então, assim que o decreto, né, do rei foram proclamados, muitas jovens foram trazidas, né, para a cidade de Suzã, e Estela foi, né, levada ao palácio do rei e colocada sobre os cuidados, né, de Hegai, como eu li aqui. E Esther, ela agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la. E eu te pergunto nesta noite, o que você está fazendo para agradar o rei? O que você está fazendo para agradar o rei? Naquele momento que Esther estava com aquelas jovens, ela agradou aos olhos do rei. O que você está fazendo para poder agradar aos olhos do rei? Que está sendo necessário ser tirado da sua vida para você agradar ao rei? Fica essa pergunta para você pensar o que eu estou fazendo para poder alcançar o favor do rei sobre a minha vida.
E continuando, falou aqui, né, sobre... E logo lhe providenciou tratamento de beleza. E essa é a nossa terceira parte do processo. E mandou que providenciasse um completo tratamento de beleza, um completo cuidado para com a vida de Esther. A gente pode ver, houve cuidado, houve tratamento, houve perda, houve. Teve que ser arrancada de lugar, houve, ocorreu. Mas o rei deu tratamento e cuidado a Esther. Você hoje está recebendo tratamento e cuidado diretamente do trono de Deus. O tamanho da sua ferida será a medida do seu tratamento. Às vezes a gente não entende o nosso processo, mas no meio do processo haverá tratamento para a nossa vida. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. O contexto que Esther estava vivendo de dor, de perda. Mas mesmo em meio às dores, em meio às perdas, Deus nos dá tratamento. Oh, glória! E o tratamento do Pai é completo, não é pela metade, não vai ser pelo meio, mas vai ser completo sobre a sua vida. Se você crê nisso, coloca aí, eu creio, eu recebo o tratamento do Pai. Recebo o tratamento do Pai hoje. Tá doendo, tá chorando, tá sofrendo, mas creia que você tem um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de você. Oh, glória, é o tratamento de Deus sobre a sua vida. É uma mensagem que você recebe, é uma música de adoração que você ouve. É o tratamento do Pai. Eu não sei aonde precisa ser tratado, não sei o que área da sua vida é necessário ser tratado, mas Deus conhece cada parte do seu corpo, cada parte do que precisa ser tratado. Talvez o seu tratamento não é na carne, mas sim na alma. Deus, ele tem poder para tratar a sua alma. Deus tem poder para tratar depressão. Deus tem poder para curar câncer. Ele tem poder de trazer o tratamento sobre a sua vida. É sobre isso, gente. A gente está falando de um Deus que está vivo, que morreu e ressuscitou. Eu estou falando de um Deus todo-poderoso. Não estou te vendendo um Deus que está morto, mas eu estou te falando de um Deus que está vivo. E ele está vivo. E se você crê, você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu te pergunto, o que você precisa ser tratado e aonde você está procurando o tratamento. Porque tem gente procurando o tratamento em coisas que não são de Deus. Eu li uma história, até a Joyce Maia, que estava falando, né? Que ela tinha uma amiga, e a amiga dela nova, né? Na igreja e tal, e ela estava fazendo meditação para ela poder se acalmar, poder se, né, ficar relaxada e tal. E ela estava fazendo tratamento de meditação. E aí ela estava nesse tratamento de meditação e o professor lá, né, que estava aconselhando as pessoas, falou para ficar lá com a mãozinha assim e trazer alguma coisa, né, na sua cabeça que trazia paz, né, que trazia renovo e tal. E essa mulher meditando, ela começou a falar o nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. E de repente, ela sentiu como uma força que empurrou ela
pela parede, ela bateu na parede e ela começou a sentir uma coisa estranha. Mas por que de tudo isso? Porque aonde ela estava buscando a paz, Glória a Deus. Caiu para vocês aí, gente. Caiu? Hum? É. Tá. Caiu as duas ou só uma? Vão orando aí, irmãos. É difícil. Mas a palavra vai ser entregue em nome de Jesus. Vocês estão conseguindo ouvir? Chama ela de. De meu, tá parecendo que. Vem cantar então, Ludmilla. Anda, Ludmilla. Pai do Senhor, gente.
Não vai enquanto a Débora não volta. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos teus. Olá, gente, voltamos. A luz aqui no nosso bairro está caindo. Aqui. Deu? Tá dando pra me ouvir direito? Eu estou ouvindo. Não sei. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá, glória. É assim, gente, ao vivo. Ao vivo acontece tudo. O áudio tá bom, gente? Comente aí. Olha o Wendel. Estão falando que seu áudio tá baixo, Luana. Na próxima conserta. Então vamos. Pode começar? Pode voltar? Pode. Pode. Então vamos recapitular para quem está chegando agora, né? A gente está falando sobre Esther e o tema, né, é processo e posição. Então, eu vim falando alguns processos que Esther vivenciou, né, até o processo de ser, né, chegado, né, a ser rainha. Então, o primeiro processo foi a perda de seus pais. Então, vai ter um momento que Deus vai tirar pessoas do seu lado, você não vai entender. O segundo processo, ela foi retirada, né, da cidade dela, Mardoqueu trouxe para perto dele. Então, vai ter lugares também que Deus vai te tirar também. Não é para você entender o porquê, mas é o para quê, o porquê, né, o para quê de tudo que você está passando por isso. E a gente chegou no nosso terceiro processo, né, que Esther teve, que foi o cuidado, né? Ela teve o tratamento do rei, mesmo com todas essas perdas que Esther estava, né, sofrendo naquele momento, ela teve o tratamento
direto do Palácio do Rei. E eu acho que eu tinha terminado, eu estava contando uma história e tal, e eu tinha perguntado, né, aonde você está procurando tratamento? Será que é no Palácio do Rei? Será que é métodos que falam para você que funcionam, entre aspas? Porque a gente sabe aonde está a verdadeira cura, a gente sabe aonde está a verdadeira vitória, a gente sabe, né, que o nosso Deus, ele pode todas as coisas sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus, ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais. E quando Deus te dá, ele não te retira. O diabo não, o diabo ele mente para você. Ele finge que te dá, mas no fundo não te deu nada. Entendeu? Mas Deus, ele tem o melhor para você. E vivenciar o processo, gente, não é fácil, é doloroso. Eu já vivenciei vários processos na minha vida, como perca de pessoas, perca de lugares, mas eu não quis entender o porquê, mas eu quis entender o para que aqui, né, o para que eu estava passando para aquilo. Porque o propósito de Deus sempre será maior na nossa vida. E eu creio que tem pessoas aqui escolhidas, chamadas por Deus. Você não entende hoje o seu processo, mas creia que tudo está nas mãos do Pai e nas mãos de Deus. Então deu para você pegar aí, né, gente? Dei uma resumida aqui muito rápida e vamos continuar. Amém? Dá um amém, um aleluia. Compartilha essa live. E vamos ao quarto processo que Esther, né? Ela passou. Então, ela teve o tratamento de beleza e comida especial, gente. Comida especial. Em Mateus 4:3 diz assim: Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o nosso alimento diário, gente. A palavra que sai da boca dele nos alimenta. Talvez você não está precisando de alimento para alimentar a sua carne, mas você está precisando de alimento para alimentar a sua alma. Talvez você está triste. Talvez você entre num quarto, Deus, eu estou triste, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu estou com depressão, eu estou assim, eu estou com problema com meu filho está nas drogas, o meu pai está na bebida, minha vida está assim, minha vida parece que virou de cabeça para baixo, mas eu te digo, o Pai tem alimento para te fortalecer. Jesus é o pão da vida e ele quer te alimentar, ele quer alimentar a tua alma. Mais do que curar, mais do que fazer milagres aqui na terra, ele quer te salvar. Ele quer salvar você e sua família. A salvação, gente, creia. Tá difícil, mas creia em Jesus, tenha fé. Se você tiver uma fé de um grão de mostarda, Deus, ele pode trabalhar através da sua fé, mas que a sua fé não se limite ao grão de mostarda, mas que a sua fé aumente. Deus, ele é o seu alimento, é o seu pão diário. É ele quem nos alimenta, é ele quem nos sustenta. Então, o quarto processo é a comida, né? Que foi preparada ali para Esther, para ela ser alimentada. E Mardoqueu, o primo de Esther, orientou a ela, né? Para não falar a origem dela, para não falar qual povo ela pertencia. E ela obedeceu, né? Porque para alcançar vitória, a gente precisa obedecer à voz do mestre. E às vezes falta isso em nós, né? Às vezes a gente quer fazer com a nossa força do nosso braço. Ah, mas não tá acontecendo nada, eu vou lá resolver. Aí dá tudo errado. Por quê? Você não está obedecendo à voz de Deus. Se Deus manda você ficar quietinha na sua, fica quieta. Se Deus mandou você parar,
Pare! Porque não é na sua força, mas é na força do Senhor. Eu não, né? Fala, eu não vou. Aquele versículo, eu esqueci do carros e cavalos, eu esqueci, mas porém vou na força do Senhor. Carro sem cavalo. Exatamente, mas porém a gente vai na força do Senhor. Então você vai na força do Senhor, não é na força do seu braço, é na força do Senhor. E importante Então, meu também querido, pode falar. que você falou, né, sobre ficar calado. Em processos da nossa vida que nós vamos passar, muitas das vezes, nós vamos ter que passar calado. Se Esther chega no palácio contando a história dela para todo mundo, contando a origem dela para todo mundo, ela ia entregar ali um grande segredo para o povo, né? Que ela era judia. Então, ela passou esse processo e ela passou esse processo quieta. Ela não falou a origem dela, ela não falou de onde ela vinha, porque senão poderia atrapalhar o plano de Deus, senão poderia atrapalhar o projeto de Deus. Então, muitas das vezes, o nosso processo, nós vamos ter que enfrentar calados. Ela foi Exato. sábia, ela passou o processo calada. Com a orientação de Mardoqueu, ela não revelou o segredo dela. Que mais pra frente foi o que serviu para salvar o povo, né? Exatamente. Isso aí, Vivi. Só vive milagre quem suporta o processo. Exatamente. Quem só vive milagre quem suporta o processo. Não adianta. Tem que passar pelo processo, gente. Faz parte. Não tem como pular. Não tem como pular. E obedecer, gente, é melhor do que sacrificar. Então, obedeça. E é difícil, né, ficar calada. Às vezes você quer. Você, né? Não, eu tenho razão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Abra mão da sua razão, abra mão da sua verdade, deixa Deus trabalhar, porque Ele vai fazer o melhor. Então, se Deus mandou, fica quietinha, para, não faça nada sem a direção de Deus. Não se esqueça, obedecer é melhor que sacrificar. Que você possa se posicionar na obediência, que você possa ter obediência. E mais, né? Deixa eu ver aqui para eu não me perder. E chegando o momento, né, de cada moça se apresentar, né, perante o rei, devia completar, né, 12 meses de tratamento. Tinha um período de tratamento, né? Porque tem feridas que são curadas rápidas, tem feridas que demoram um tempo, e se você não cuidar bem da ferida, ela pode te trazer um problema maior futuramente. Então, aprenda a suportar, a esperar, a aguardar o tempo, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. Eu sei que é difícil, né? Porque a gente quer assim, ó, para já, eu quero agora, entendeu? Tá? A gente acha que com Deus é fast food, né? Pediu, mandou. Não. Há um tempo. Há um tempo. Calma. Se Deus prometeu, poxa, mas Deus me prometeu faz 20 anos atrás. Calma. Aguente o processo, suporta o tempo, porque no seu devido tempo, Deus ele vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. Deus vai fazer. Se você crê, coloque aí, Deus vai fazer. A gente tá falando de um Deus, gente, que é todo poderoso. Eu tô falando de um Deus, se hoje eu estou aqui, é por causa dele. É por causa dele. Eu, quando era pequena, criança, não tinha nem um ano de idade, eu sofri por uma bactéria, veio uma bactéria muito forte em mim. E muitas crianças, né, que tinham essa bactéria, era quase improvável de sobreviver.
E hoje eu estou aqui falando contigo. Se eu estou hoje aqui falando contigo é porque eu sou milagre do Pai, eu sou milagre de Deus. E Deus, mesmo Deus que fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Porque não há impossível para o nosso Deus. Não há, gente. Não tem impossível para o nosso Deus. Não tem. Se você pensa, ai, mas é difícil para você, mas para o nosso Deus é possível sim. Ou coloca aí, Deus vai fazer, vai profetizando, Deus vai fazer sobre a minha família, Deus vai fazer sobre os meus. Oh, aleluia, Jesus. Então, ela teve, né, que completar o período de 12 meses, né, de tratamento. E Esther 2,14 diz assim: à tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sagaz, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Será que a gente tem pedido demais? Será que a gente tem, como falou aqui, ela mais uma obediência, né? Porque ela seguiu, né? Ela não pediu nada além daquilo que ela foi orientada. Mais uma vez, né? A gente vê obediência. E a gente tem que saber pedir ao rei. Né, Luana? Verdade. E ela não A gente... precisou falar nada, né? O próprio Deus apresentou ela. Exatamente. Exatamente. Tem lugares que Deus vai nos apresentar, né? Exato. O reconhecimento não vem do homem, não. Vem lá, ó. Vem do céu, minha querida. Às vezes tem muita gente esperando aqui na terra, esperando que o homem vai agir por ela. Mas, ó, se você não confiar em Deus, o homem não pode fazer nada. Mas Deus, ele pode fazer tudo. E aqui em Esther 2,17, né? O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. Então, finalmente, né, Estela foi escolhida e constituiu, né, rainha em lugar de Vasti. Mas olha só o que ela precisou de passar para chegar até o trono. Olha só o que ela precisou de passar para chegar até o trono. Não foi um processo fácil. Foi um processo de dores, foi um processo de perdas, mas houve tratamento, houve cuidado, houve alimento. E é assim que Deus faz, gente. É assim que Deus faz. Quando você pensar que você está sozinho, quando não tem mais jeito, Deus, olhe para mim, Jesus. Olha para esse problema, Jesus. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso da sua ajuda. E Deus, gente, Deus, ele pode sim fazer. Ele pode fazer milagres na sua vida. Deus pode tudo. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Falar alguma coisa, Luana? Pode ficar à vontade. Não, pode continuar. E a gente já está
chegando ao final, né? Que eu vou resumir bem aqui, né? Porque não é porque a gente vai chegar ao trono, né? Vai chegar no palácio que os problemas vão acabar. Pelo contrário, os problemas continuam, mas a gente não pode desistir. Aguente o processo. Aguente o processo. Aguente o processo. Não desista. Se você está com pensamento de desistência, quebre em nome de Jesus. Fala, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Os problemas vêm, as tempestades vêm, mas creia, você tem um Deus que acalma a tempestade, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que zela pelas suas palavras e a faz cumprir. E não acaba por aí, né? Veio o enviado, Amã. Amã, ele foi um importante príncipe, né, do Império da Pérsia, e ele resolveu destruir todos os judeus que haviam no reino, por conta de que Mardoqueu, né, o primo de Esther, ele não se inclinava perante ele, porque Amã se achava. Se achava o tal. E queria que o povo se inclinasse diante dele. E, porém, Mardoqueu não se inclinava perante Amã. E Mardoqueu, né, ele contou a Esther o terrível plano, né, genocida que Amã queria fazer, né, contra os judeus, que ele queria executar todos os judeus. E Mardoqueu pediu que Esther intercedesse perante o rei. Sabe por quê? Porque a rainha Esther era a única próxima que estava do rei. E ela era judia. Então, meus irmãos, a gente às vezes não entende, né? Ah, mas o porquê? Mas o pra quê? Mas olha, o pra que a Esté precisou passar por tudo isso, porque ela era a única que tinha, naquele momento ali, era a única do povo dela que tinha acesso ao rei, né? E Mardoqueu pediu para que ela intercedesse. E a rainha Estela não podia entrar na presença do rei sem que ela fosse chamada. Então, ela ia colocar a vida dela em quê? Em risco. Porque se o rei não chamasse ela, era morte na certa para ela. Não tinha jeito, era morte na certa para Esté. Ela corria um risco de vida. E aí, ela, deixa eu ver aqui para eu não me perder. E ela só vinha, né, quando o rei chamava. E o rei, naquele momento, não chamava Esther durante um mês, 30 dias. Esther não era chamada perante a presença do rei. E, no entanto, como eu falei, somente ela, dentre todos os judeus, tinha acesso ao rei. E aqui em Esther 4, 14, do 12, vamos começar do 12. Quando ela chegou no processo, né? Quando ela venceu o processo, e aí ela, né, começou a desfrutar das belezas do palácio, de ser rainha e tudo, ela, né, meio que se esqueceu por que ela estava ali. E às vezes a gente enfrenta o processo, consegue vencer, e aí quando a gente está lá, né, na parte gloriosa, na parte boa, a gente esquece por que a gente chegou até aquele lugar, o porquê a gente está ali. Então, quando o Mardoqueu fala com ela, né, que o povo ia morrer por causa de Amã e tudo, e ela pensa assim, mas o que eu vou fazer, né? Qual atitude eu vou tomar? Ele fala, se você não quiser fazer nada, tudo bem, mas saiba que você também não está isenta de passar por isso.
Você é uma de nós. Então, ela estava meio que se esquecendo por que ela enfrentou aquilo tudo para estar naquele lugar. Então, quando a gente vencer o processo, quando a gente chegar onde Deus quer, quando a gente for viver aquilo que Deus projetou e preparou para a gente, que a gente não esqueça o que nos levou até lá. Foi a mão de Deus que nos levou até lá. Foi por causa dele que a gente chegou lá. E se a gente já está lá, é porque tem um propósito. Então, a gente precisa viver aquilo que Deus já tinha preparado para nós. Que a gente não esqueça daquilo que Deus falou que era para nós fazermos. A gente tem uma missão, e aí a gente às vezes quer esquecer, quer deixar de lado, fala, não, agora eu já passei, eu já enfrentei, né, uma parte difícil do processo. Mas não, quando chega depois disso, a gente tem que lembrar, eu estou aqui por um propósito. Eu venci o processo por um propósito. E que a gente vem executar esse propósito. E também eu queria só dizer que ela, né, aos olhos de muitos, ela não era ninguém para se tornar rainha. Exatamente. Aos nossos olhos, ela era apenas uma órfã. E para Deus, ela era alguém relevante que ia se tornar uma referência, como está sendo até nos dias de hoje. Então, Esther foi relevante naquele momento, porque Deus levantou e separou ela para isso, para uma grande obra. E por mais que aos nossos olhos ela fosse uma órfã, ela fosse, né, incapaz de se tornar uma rainha, para Deus ela seria alguém, uma flecha, né, usada para aquele tempo. Uma mulher necessária, que é o projeto. Uma mulher necessária para aquele tempo. E que a gente possa ser, sim, um homem, uma mulher necessária para os dias de hoje, né? Que se torne referência por onde ande, por onde nós andarmos. Exatamente. De escrava, né, a libertadora de um povo, né? Então a Esté foi, né, muito relevante naquele tempo, né? E até hoje, né? E até hoje a história dela muito forte nossa, e falou assim profundamente no meu coração, sabe? Que, cara, nada que a gente passa na vida é por um acaso, nada. Você foi curada para curar outras pessoas. Eu passei por curas na minha vida porque eu precisei passar naquele momento por curas para eu poder ajudar um próximo, uma próxima. Eu, às vezes, passei por tantas coisas para poder ajudar o meu irmão que está do lado, que passa pelo mesmo problema e que eu posso ajudar, e que eu posso dar uma palavra. Então, nós somos curados para curar outras pessoas. Então, não é por acaso o que você está passando hoje. Não pense que, Deus se esqueceu de mim, não. Não se esqueceu. Ainda que o pai e a mãe se esqueça, todavia o Senhor não se esquecerá de ti. Deus nunca vai esquecer de você. Nunca, nunca, nunca vai se esquecer de você. Deus lembra de você. Chame ele, chame o rei. Você hoje tem o livre acesso ao rei. Ora a ele, clama a ele, porque ele vai te escutar. O Senhor te escuta as suas orações. Mas é necessário a gente tomar uma posição mediante ao processo, né? Uma decisão. Qual decisão hoje você tem que tomar? O que você tem que retirar da sua vida? O que você tem que fazer? Qual posição Deus está aí, ó. O Espírito Santo tá falando contigo aí, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu não tenho força. Jesus, eu preciso me libertar disso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ei, ei, se liberte, tome uma posição. Tome uma posição perante o rei. Eu queria te falar uma coisa. Eu ouvi uma pregação que diz que às vezes Deus dá ordem, né? E aí a gente fica esperando o que vai
fazer. É como aquela viúva do azeite, que Deus dá a primeira ordem para ela. O profeta dá a primeira ordem para ela. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E derrama sobre eles a parte em que estiver cheia. Ou seja, ele liberou a primeira palavra. Entra, fecha a porta e deita o azeite. Se ela fica ali esperando, ela fez todo esse processo. E se ela fica esperando, o azeite vai multiplicar, o azeite vai acontecer alguma coisa. Mas não, a palavra dele foi, e derrama. Por mais que ela não estivesse vendo nada, ela teria que continuar derramando. Então, às vezes, Deus nos dá uma ordem, né? E a gente fica esperando. Não, tá, Deus falou que é pra mim fazer isso, mas eu já fiz e agora? Continua fazendo a ordem que ele mandou. Porque Deus só vai dar a segunda ordem quando a gente executar a primeira. Deus só vai dar a segunda ordem quando a gente obedecer a primeira. Às vezes a gente fica esperando que ele nos conte a história toda, né? Olha, você vai entrar, você vai fechar, você vai deitar, você vai fazer assim, e acabou o processo. Exatamente. Mas não. Deus, às vezes, nos dá só uma orientação e espera que a gente obedeça, para depois ele nos dar seguimento daquele processo. Então, primeiro a gente precisa obedecer. E segundo isso, vai vir as outras orientações que nós devemos fazer. Então, às vezes, tem pessoas aqui nessa live, né, em casa, esperando que algo caia do céu, uma resposta caia do céu, sendo que a primeira coisa que Deus espera de você é obedeça a primeira instrução. Exatamente. As outras. Exatamente. Eu acho que eu falo por mim, né? As coisas só começaram a andar na minha vida porque eu tomei uma posição. Porque se eu não tivesse tomado uma posição... Idem. Oi? A mesma coisa, idem. Idem, né? Exatamente. Se eu não tivesse tomado uma posição na minha vida estaria assim, ó. Nada acontecendo, entendeu? Só problema vindo e não sabendo. Mas mediante uma posição, né, que eu tomei, Deus tem feito grandes maravilhas na minha vida. A mão de Deus. Exatamente. Tenho visto... Quer ver milagre, quer viver grandes coisas, mas não quer passar por aquilo. Exatamente. Quer ter para contar, mas não quer passar, não quer enfrentar, não quer viver, né? Ver só o amor, ver só a parte boa. E aí, quando é para passar, quando é para enfrentar, ela não quer. Então, a gente precisa entender isso. Eu preciso me posicionar. Eu vou passar por coisas ruins? Vou. Eu vou passar por tempos difíceis? Vou. Mas Deus vai estar em todos esses momentos. E também eu vou vencer com Cristo. Exatamente. É crer em Deus, gente. Confiar, sabe? Obedecer, ouvir a voz dele. Toma uma posição. Hoje Deus te convida para tomar uma posição diante dele. Entendeu? Eu não sei o que você precisa fazer, você e Deus, mas tome uma posição, sabe? Porque eu creio que Deus tem muito mais na sua vida, muito, 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 muito mais na sua vida. Mediante a sua posição, você vai ver como as coisas irão andar na sua vida. Você vai ver como... porque às vezes a gente... Porque é renúncia. E renunciar às vezes dói. Machuca. Mas eu te digo, você está ouvindo de uma pessoa que teve que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. Mas eu não arrependo de nada que eu renunciei. Porque eu estou vendo a glória de Deus sobre a minha vida. E não há nada, não há dinheiro, não há poder, não há fama, não há nada que se compare ter a presença de Deus conosco. Essa presença que nos fortalece, essa presença que nos traz paz, essa presença que nos cura, essa presença que vai estar sempre com a gente nos momentos bons, nos momentos tristes, em todas as situações. Essa presença é a presença de Deus quem te fortalece. É a presença de Deus quem vai contigo. Vai doer agora? Mas creia que maior
é quem está com você. O Deus da paz, o Deus da provisão, o Deus todo-poderoso está com você. Vale a pena renunciar. Vale a pena, gente. Vale a pena. Eu tô falando aqui com a... Se vocês conhecessem a minha história, meu Jesus amado. Eu tô falando que você tá ouvindo de uma pessoa que viveu renúncia, mas está vendo a glória de Deus. E é isso. Viva o processo, não tenha medo de viver o processo. Não tenha medo de deixar Deus tocar nessa ferida aí enorme. Não tenha medo de limpar, porque quando a gente machuca, né, e joga álcool assim, né, ou joga um remédio, dói, mas é necessário para o seu crescimento. É necessário, gente. É necessário, é necessário. E é isso, é isso. Viva o processo! Que Deus tem mais para nós. Eita glória! A gente vai ver muito testemunho ainda. Pessoas que falaram, renunciei, tá, eu tô vendo a glória de Deus. E você vai ver a glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh, aleluia, gente. É só obedecer, ficar na posição que você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Não se esqueça, o tamanho da sua ferida será a medida do seu tratamento. Se o seu tratamento está sendo profundo, é porque é necessário. Para quando você falar do assunto, você estar curada totalmente e não sentir mais dor. Amém? É isso, Luana. Ai, gente. Palavra abençoada. Deus Foi continue muito te bom. usando, te abençoando. Você e Amém. sua família, seu ministério. Que Amém. Ele te leve a lugares altos. Em nome de Jesus. Continue sendo sua força, seu amparo. Que abençoe sua casa, toda a tua geração, sua descendência. Amém. Amém? Muito obrigada pelo convite. Amém. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu que agradeço. Ah, eu não continuei a história porque eu quis focar no processo de Esther, né? Até a chegada do trono. Senão a live vai ficar extensa, né, gente? A gente não gosta de falar, né? Seja com gostinho de quero mais, né? Para uma próxima, em nome de Jesus, nós vamos fazer. É verdade. Ô, gente, eu se preparando para pode também. Pode deixar. Eu creio que esse projeto vai alcançar muitas vidas, entendeu? Vai edificar muitas vidas, entendeu? Profetiza em nome de Jesus, porque é para a honra e glória do Senhor, para levar a palavra dele para vidas que estão sedentas. Que tem muita gente sedenta, não é de alimento físico, mas é de alimento espiritual. Então, que você possa hoje, né, ter sido alimentado com essa palavra. Coloca as mãozinhas aí, comenta aí as mãozinhas aí, ó, glória a Deus, quem recebe essa palavra, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para a gente estar encerrando e já deixo aqui o convite, né, para vocês que estão aí. Nós vamos estar numa próxima segunda-feira, vai ser uma segunda sim, uma segunda não, tá? Sem ser essa segunda agora. Na próxima nós vamos estar de volta aqui com outra convidada. Convido você a estar aqui também para ser alimentado pela palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Obrigada, tá? Por ter aceito o convite. E quero te pedir para orar. Tá encerrando essa live para a gente poder estar encerrando. Chave de ouro, amém? Amém. Se você, onde você estiver, puder fechar os seus olhos agora, colocar a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus eterno Pai, muito obrigada, Jesus,
porque não é nada sobre mim, mas é tudo sobre você, Espírito Santo. É tudo para ti, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Eu creio, Deus, que vidas vão ser curadas. Eu creio que vidas vão ser libertas. Eu creio que vidas vão ser salvas, Espírito Santo, pela tua palavra. Visite a casa de cada um, Espírito Santo. Deus, eu não sei o que cada um aqui precisa, mas o Senhor sabe o que cada um precisa. Oh, Deus, e eu creio no teu poder. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor move, Espírito Santo. Eu creio que o Senhor acalma a tempestade. Eu creio que o Senhor pode curar. Eu creio que o Senhor pode libertar. Eu creio que o Senhor pode curar pessoas, Deus, que estão com depressões. Eu creio, Espírito Santo, no poder da cura sobre essas vidas, cura feridas, Espírito Santo, da alma, Espírito Santo, feridas, Deus, que estão na alma, que médico nenhum pode chegar, mas o Senhor pode chegar, Espírito Santo. O Senhor pode curar, Espírito Santo. O Senhor pode libertar, Espírito Santo. Ô, Espírito Santo, acalma, Jesus, acalma vidas, acalma, Deus, aquele que está ansioso, acalma, Espírito Santo, aquele que perdeu as esperanças, Espírito Santo, Deus, que ele não possa vir desistir, mas possa crer, Deus, que há um Deus olhando, que há um Deus todo-poderoso, Espírito Santo, porque quando a gente ora, quando a gente busca, a gente encontra resposta em ti, Espírito Santo. Então vai em cada casa, Deus, vai agindo, vai libertando, Espírito Santo, vai em cada casa, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, visita essa pessoa que não sente há muito tempo a tua presença, Jesus, visita ela, que ela possa sentir, Espírito Santo, o fogo do Senhor sobre a vida dela, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, essa pessoa, Deus, que pensa que está sozinha, Deus, vai, Deus, vai, Deus, vai, Deus, visita ela, Espírito Santo, porque ela não está sozinha, Deus. Ela não está sozinha, Espírito Santo. Ela tem o Senhor, Deus, e se temos o Senhor, Deus, nós temos tudo, Espírito Santo. E muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Muito obrigada, Deus, por ter falado em nossos corações. Muito obrigada, eu só tenho a te agradecer, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada a vocês que estão aí ligadinhos. Tá? Uma noite abençoada, uma semana de vitória, de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente.